Eu cumprimento aos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E como sempre eu quero dizer para os irmãos que além dessas videoaulas, nós também disponibilizamos um material adicional. Nós disponibilizamos um esboço escrito de cada uma das lições em formato PDF. E caso os irmãos tenham interesse nesse material adicional, nós estaremos deixando o link para download disponível logo abaixo do vídeo, bastando clicar na opção Mostrar Mais que o link vai estar lá. E caso algum irmão prefira receber esses esboços escritos por e-mail, é só informar o seu endereço de e-mail que nós estaremos cadastrando e automaticamente os irmãos estarão recebendo toda semana o esboço em PDF. Eu quero lembrar aos irmãos que todos os materiais que são disponibilizados, eles não substituem as aulas presenciais. E no caso da nossa igreja, essas aulas acontecem às 16 horas todos os domingos. Eu aproveito, como de costume, para pedir para os irmãos que se inscrevam no nosso canal para que possam assim saber automaticamente quando novos vídeos forem postados. E quero também pedir para os irmãos que compartilhem os nossos materiais através das suas redes sociais, ajudando assim a divulgar a palavra de Deus. Nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2017 o tema O caráter do cristão moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. E a lição de hoje é a lição de número 11, que tem por título Maria, Mãe de Jesus, uma serva humilde. Muito bem, irmãos, vamos então agora ver quais são os tópicos que vão ser abordados durante essa videoaula. Então, primeiro, como de costume, faremos uma introdução. Depois temos o primeiro tópico, Maria, a mãe de Jesus. E neste primeiro tópico teremos dois subtópicos, quem era Maria, suas qualidades e seu caráter. Depois, no segundo tópico, a elevada missão de Maria. Aí teremos três subtópicos, Deus a escolheu para ser a mãe do Salvador, o anúncio de quem seria a mãe do Salvador, Maria, mulher e mãe. E o terceiro tópico, o seu papel no plano da salvação. Aí teremos também três subtópicos. Maria deu à luz a semente da mulher. Maria não é redentora, Maria não é mediadora. E por fim teremos também a nossa conclusão. Bem, vamos então agora, irmãos, à nossa introdução. Bom, nós falamos, irmãos, sobre isso na aula anterior, mas apenas para recordar, é importante saber que a Bíblia Sagrada, ela fala sobre 7 mulheres que tinham esse nome Maria, fala sobre 7 Marias diferentes. Então temos Maria, mãe de Jesus, que é mencionada aí em diversas passagens bíblicas, uma delas é no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 1 e no versículo 18. Temos também a Maria, que era mãe de Tiago e também de José, na verdade Tiago e João, é que em algumas versões da Bíblia ele é citado como José, ela era esposa de Zebedeu, e é feita menção a ela também no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 27, no versículo 56. Tem também uma terceira Maria, que era Maria Madalena, aquela que foi curada de uma possessão demoníaca, aquela que acompanhava Jesus também. Está lá em Mateus 28, 1. Depois tem Maria, que é a mãe de João Marcos, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12. Temos Maria, que a Bíblia não cita muitos detalhes sobre ela, diz apenas que ela trabalhou para a igreja lá em Roma, está lá em Romanos capítulo 16, versículo 6. Tem também Maria, esposa de Clopas, está lá em João 19, 25. E tem também a Maria de Betânia, que era irmã de Marta e de Lázaro, que está lá em Lucas 10, 39. E a semana passada, na videoaula de número 10, nós estudamos justamente sobre essa Maria de Betânia. Então essas são as 7 Marias que a Bíblia fala a respeito delas. Tá? E na lição de hoje, a lição de número 11, nós vamos estudar sobre Maria. A Maria, qual delas? A mãe de Jesus. Na semana passada estudamos sobre Maria de Betânia e hoje estudaremos sobre Maria, mãe de Jesus. Bom, essa foi a nossa breve, nossa rápida introdução. Então nós vamos agora adentrar no primeiro tópico, Maria, a mãe de Jesus. E o primeiro subtópico, quem era Maria? Bom, nós sabemos, como já foi comentado, que Maria ela foi mãe de Jesus quando ele veio aí ao mundo em forma de homem. Nós sabemos também
que o nome Maria, ele deriva do nome hebraico Miriam. E o comentarista da revista, ele diz que Maria, ela era da linhagem real, ela era descendente de Davi. Aqui, irmãos, nós temos um comentário que costuma gerar uma certa confusão por parte de alguns estudiosos, tá? Mas nós vamos entender bem isso analisando agora a genealogia de Jesus. Então vamos lá. Aqui, irmãos, está na tela dos irmãos, nós temos aí a genealogia de Jesus a partir do rei Davi. Tá? Então, nós temos aqui do lado esquerdo a genealogia de Jesus, conforme está lá em Mateus capítulo 1. E aqui do lado direito nós temos também a genealogia de Jesus, conforme está descrito em Lucas capítulo 3. Irmãos, reparem que existem várias diferenças nessas duas genealogias. Tá? Por exemplo, de um lado aqui nós temos começando com Salomão, do outro Natã. No sentido inverso aqui, nós temos como pai de José Jacó, aqui desse outro lado aparece como sendo Eli. Enfim, tem uma série de diferenças. Tá? Então a pergunta é a seguinte: será que existe algum erro, ou em Mateus, ou no livro de Lucas, para que exista essa divergência? Irmãos, nós sabemos que a Bíblia ela é inerrante, ou seja, não existe nenhum erro nela. O que acontece é que a genealogia de Jesus apresentada por Lucas não é a de José, seu pai, mas sim de Maria. Ou seja, irmãos, se a gente olhar por aqui, olha, Eli, ele não foi pai de José, tá? Ele foi pai de Maria. Então alguns podem perguntar, poxa, mas por que Lucas então não colocou Maria ao invés de José? Irmãos, José, ele era genro de Eli, tá? Só que não existia nenhuma palavra ali no grego para caracterizar, para falar sobre genro. Então ele é apresentado como filho, tá? Então, ou seja, quando diz que ele é filho de Eli, na verdade ele é o genro de Eli. E outra coisa, normalmente as genealogias na Bíblia, elas não eram mencionadas mulheres na genealogia, somente os homens. E por isso que José é mencionado e não Maria. Então nós podemos concluir o seguinte, que Mateus ele cita a genealogia de Jesus a partir de José até Abraão, e Lucas ele cita a genealogia de Jesus a partir de Maria, e indo ali, se os irmãos observarem no capítulo 3 de Lucas, até Adão. Então nós vemos que existe uma dupla linhagem real aí de Jesus. Tá? Então, através de sua mãe, Maria, ele é descendente de Natã, que é filho de Davi, e por José, que é o seu pai, ele é descendente de Salomão, né, que também era filho de Davi. Bom, por mais que José não seja o pai biológico, nós sabemos, de Jesus, mas por direito Jesus também fazia parte da linhagem real através dele. Tá? Isso por direito, por ele ser filho mesmo, vamos dizer assim, filho adotivo de José. Então nós entendemos aqui, olhando para esse diagrama, por que é que Maria também tinha essa linhagem real. Então, só para os irmãos entenderem aqui rapidamente, aqui em cima nós temos Davi, do lado esquerdo, descendo, aqui é toda a descendência. Então, Davi gerou Salomão, Salomão foi pai de Roboão, Roboão foi pai de Abias, e assim por diante, até descer até o final da tabela. Aí Josias gerou Jeconias, que gerou Salatiel, continua descendo, descendo até José, e José gerou Jesus. E do outro lado nós temos o mesmo conceito, tá? Natã foi filho de Davi, Natã gerou Matatá, que gerou Mená, que gerou Meleá, e assim por diante, até Josué. Josué gerou Elmadã, Cozã, e assim por diante, até Matatias. Depois vem aqui para cima para Matate, vai descendo até Eli, e Eli que gerou Maria, que a Bíblia mostra como José, pelos motivos que nós já explicamos. E através de Maria vem Jesus Cristo. Tá? Então nós temos aí uma dupla linhagem real. Então, quando o comentarista fala que Maria também era de linhagem real, também era descendente de Davi, nós temos aqui a comprovação disso. Bom, avançando agora, vamos para o segundo subtópico. O primeiro subtópico foi bastante simples, né?
simplesmente falando Maria, mãe de Jesus. Agora nós vamos falar sobre as suas qualidades e o seu caráter. Tá? Bom, nós vamos ver então, aqui nesse subtópico, algumas virtudes ou algumas qualidades de Maria, mãe de Jesus. Então, a primeira delas que nós podemos mencionar, algumas delas estão na revista, outras elas não estão na revista, mas a gente vai mencionar aqui também, tá? Então, a primeira qualidade, Maria, ela era virgem, tá? E isso, inclusive, havia sido profetizado por Isaías, que Jesus haveria de nascer de uma virgem. Olha só o que a Bíblia nos diz em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então nós vemos que Isaías já tinha profetizado que o Senhor viria de uma, Jesus, né, viria, nasceria de uma virgem. E isso se cumpriu, este fato realmente ocorreu. E nós temos a confirmação disso em Lucas, capítulo 1, versículos 26 e 27. Olha só. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Tá? Então nós vemos aí a comprovação de que Maria, ela era virgem. Agora, infelizmente, irmãos, quando se fala sobre virgindade, trata-se de algo que não é mais valorizado por muitas pessoas. Né? Quando eu digo muitas pessoas, estou falando tanto de rapazes quanto de moças. Tá? Isso tudo devido à deturpação moral da nossa sociedade atual. A maioria dos jovens, inclusive nas igrejas, nós sabemos que eles têm relações sexuais aí antes do casamento. Não é isso, irmãos? Todos nós sabemos que se chama fornicação. E como nós já comentamos em outro trimestre, a fornicação ela é condenada pela palavra de Deus. Tá? Hoje nós vemos aí meninas cada vez mais jovens engravidando, sendo mães cada vez mais cedo. Né? E, infelizmente, como eu comentei, são os valores que estão aí deturpados. Né? Por quê? Porque antes a virgindade que era valorizada e que deveria continuar sendo assim, atualmente ela é ridicularizada. Por exemplo, jovens que não têm relacionamentos sexuais são motivos, muitas das vezes, até de zombaria por parte dos seus colegas. Né? E além da sexualidade estar se iniciando cada vez mais cedo, os jovens eles se relacionam intimamente com muitas pessoas diferentes, às vezes com pessoas que até mesmo eles não conhecem muito bem. Né? Atualmente aí o erotismo ele está presente em praticamente tudo, na televisão, nas novelas, nos filmes, nas músicas. Né? É uma coisa que o inimigo tem usado para poder levar muitas pessoas, muitos jovens à perdição, enfim, etc. E nós sabemos que se trata de algo completamente maligno e que acaba estimulando a sexualidade precoce e também fora do casamento. Mas enfim, como nós comentamos, a fornicação ela é condenada pela Bíblia, ela é condenada pela palavra de Deus. Então a virgindade ela é muito importante nesse contexto. E olha só o que a Bíblia nos diz sobre a fornicação lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então vejam aqui que está falando, dentre outros, sobre os fornicadores. Quem são os fornicadores? São os que praticam fornicação. E o que é a fornicação? É qualquer tipo de relacionamento sexual antes do casamento. Tá? Então, nós vemos aí que trata-se de algo extremamente sério, né? Algo muito sério. Ou seja, os jovens em nossas casas e igrejas, eles devem ser corretamente ensinados sobre o que é, e não só sobre o que é, mas sobre como é, né? Principalmente sobre como é o namoro cristão e sobre os perigos da sensualidade e do relacionamento sexual antes do casamento. Aliás, nesse contexto, vale comentar também que casais que moram juntos, mas que não são casados, ou seja, que são amaziados, eles também estão cometendo fornicação. Então é importante falar isso também. Tá? Então, enfim, Maria ela tinha essa característica, ela tinha essa qualidade que era a virgindade. Agora, cabe aqui uma pergunta.
essa virgindade de Maria, ela foi ou ela é perpétua, como alegam algumas denominações religiosas que falam sobre a perpétua virgindade de Maria? Irmãos, a resposta é não. Não existe respaldo bíblico para essa afirmação de que a virgindade de Maria é perpétua. Isso porque os irmãos sabem que depois de Jesus, Maria, ela teve outros filhos, e não só filhos, mas teve filhas também com seu esposo José. E a Bíblia comprova isso lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 13, nos versículos 55 e também 56. Olhem só. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Enfim, aqui nós temos aí uma refutação incontestável para essa teoria ou para essa doutrina de que a virgindade de Maria ela é perpétua. Bom, mas voltando aí às qualidades de Maria, uma dessas qualidades, como nós vimos, era a virgindade, o fato dela ser virgem. Outra qualidade, outra característica e outra virtude de Maria, ela era agraciada. Tá? Nós temos a confirmação disso lá em Lucas, capítulo 1, versículo 28, onde o anjo Gabriel ele reconhece que Maria ela era agraciada. Tá? Vejam só o que diz a palavra de Deus. Entrando o anjo onde ela estava, disse, aí está em vermelho grifado para os irmãos, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então reparem que Gabriel disse, salve agraciada. Tá? Então ele mesmo a chamou de agraciada. Mas vamos entender melhor o que é agraciada. Agraciada, irmãos, significa o seguinte, é aquela que conseguiu ou alcançou graça, por isso que se chama agraciada, que recebeu indulto ou favor, condecorado ou condecorada, né? Porque está no feminino aí a palavra agraciada. E nós sabemos, irmãos, que isso realmente ocorreu com Maria, ou seja, ela alcançou graça aos olhos do Senhor. Tá? Ela foi honrada, ela foi favorecida por Deus. Né? Agora, honrada no quê? No fato dela ter sido mãe do Salvador Jesus Cristo. Então, outra qualidade de Maria é que ela era agraciada. Tá? Uma outra qualidade que ela tinha, Deus era com ela, ou seja, uma outra qualidade de Maria está no fato de que ela tinha Deus com ela. Na mesma passagem de Lucas 1:28, nós temos essa confirmação, olha só. Está em vermelho também grifado. Entrando o anjo onde ela estava, disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então aqui nós vemos que o mesmo anjo, ou seja, o anjo Gabriel, ele diz também que Deus era com Maria. Irmãos, é justamente essa presença de Deus que faz a diferença, que fez a diferença na vida de homens, na vida de mulheres de Deus da Bíblia Sagrada e também continua fazendo a diferença em nossas vidas nos dias atuais. É a presença de Deus que faz a diferença nas nossas vidas também. E Deus estando conosco, nós, se o Senhor estiver conosco, nós não precisamos temer o que é que possa nos acontecer, o que pode vir a nos acontecer em qualquer situação dessa vida. Né? Nesse contexto aí, vale a pena ver ou lembrar o que nos diz a Bíblia lá no livro de Salmos, no Salmo número 23, no verso 4. Olha só, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então veja, irmãos, que nesse salmo, é um salmo de Davi, Davi ele disse que mesmo que ele estivesse andando pelo vale da sombra da morte, que ele não temeria. Agora a pergunta é a seguinte, por que é que ele não temeria mesmo passando por uma situação dessa? A resposta ela está no mesmo verso. Ele diz, porque tu estás comigo. Então, em outras palavras, irmãos, Davi, ele não temeria, independentemente da circunstância, porque Deus estava com ele. E conosco não é diferente. Nós não precisamos temer mal algum se nós tivermos a convicção da presença de Deus conosco. Agora, obviamente, irmãos, que não temer não significa negligenciar ou ficar se expondo aí
desnecessariamente a situações de risco ou de perigo. Não é isso que eu estou dizendo, irmãos. O que eu estou dizendo é que nós não precisamos temer, mas não devemos também ficar flertando com o perigo, tá? Não é isso que nós devemos fazer. Mas, enfim, essa era uma outra qualidade, essa era uma outra virtude, essa era uma outra característica de Maria. Deus era com ela. Uma outra característica, aqui número 4, ela era bendita. Na mesma passagem de Lucas 1:28 ainda, nós temos também a comprovação disso. O anjo Gabriel ainda conversando com ela, falando com ela. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Tá? Então, ela era bendita. Lembrando, irmãos, que bendita é o mesmo que abençoada. Então, Maria ela era bendita. Isso significa que Maria ela era abençoada. E a pergunta é, ela era abençoada por quê? A resposta, irmãos, ela era abençoada, ou ela era bendita, por ter sido escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, por ela ter sido escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus Cristo. Tá? Mas enfim, apenas para recapitular, nós vimos até aqui, Maria ela era virgem, ela era agraciada, Deus era com ela e ela também era bendita. Tá? E, além disso, Maria também era humilde e submissa. Olha só o que a Bíblia diz lá em Lucas 1:38. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Bom, irmãos, quando o anjo Gabriel disse que Maria ela ia dar a luz ao Salvador, ela ia dar a luz a Jesus, Maria ela se submeteu à vontade de Deus. E o ato de se submeter caracteriza que existe aí a submissão. Então Maria ela era submissa à vontade de Deus. E uma coisa interessante, ela aceitou, ela se submeteu, mesmo sabendo dos riscos, das possíveis consequências para ela em relação a isso. Por quê, irmãos? Porque o fato dela ainda não ser casada oficialmente ali com José e ela ficar grávida, isso seria motivo, por exemplo, de escândalo no meio ali em que ela vivia. Ela poderia ser rejeitada, por exemplo, pelo seu futuro esposo José e talvez até morta por outras pessoas por acharem que ela tivesse, por exemplo, traído José. Mas ela não pensou nessas consequências, ela não pensou em outras consequências, mas ela foi submissa, ela aceitou a vontade de Deus sobre sua vida. Então nós vemos que ela era submissa, que ela era também humilde. Tá? Uma outra característica, uma outra virtude, uma outra qualidade de Maria, Maria ela tinha fé, ela era uma pessoa que tinha fé. Agora, onde é que a gente pode confirmar isso? Uma das passagens que confirmam isso, irmãos, também está lá em Lucas 1, nos versículos 34 e 38. Vejam só. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? Agora no versículo 38. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela. Irmãos, quando o anjo Gabriel ele disse que Maria ela daria a luz a Jesus, ela ficou um pouco confusa, ela ficou um pouco assim, ela teve dúvida. Não dúvida do que o anjo estava falando, mas em relação à própria situação em si. Ela perguntou como que seria possível ela engravidar se ela não conhecia varão, como diz no versículo que foi lido, ou em outras palavras, como que isso seria possível se ela era virgem, se ela não tinha tido relações sexuais com ninguém? Então o anjo disse que o filho dela seria gerado não pela forma natural, através de uma relação de um homem com uma mulher, mas ele seria gerado pelo poder do Espírito Santo. E como diz o versículo 38, então Maria diz o seguinte: então que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ou seja, irmãos, ela creu, mesmo parecendo impossível para ela. Se a gente comparar, por exemplo, o caso dela com o caso de Sara, esposa de Abraão, Sara, ela era estéril, mas ela era casada com Abraão, ela tinha relações com Abraão. Já Maria, ela não era casada, ou seja, ela também não tinha relações sexuais com ninguém. Então, aos olhos humanos, o caso de Maria seria mais complexo, vamos dizer assim, seria impossível, né? Seria mais difícil do que o caso de Sara. Tá? Mas nós sabemos que para Deus
nada é impossível. E enfim, Maria, ela demonstrou que ela cria em Deus, que ela tinha fé, mesmo pelo fato aí da lógica humana mostrar para ela que seria impossível o cumprimento do que o anjo falou. Mesmo assim, ela acreditou, mesmo assim, ela creu, mesmo assim, ela teve fé. Tá? Então, como está na tela dos irmãos, mesmo vendo a impossibilidade humana, ela creu, ela acreditou. Então, a fé era uma outra qualidade, era uma outra virtude que Maria tinha também. Enfim, nós vimos então aí algumas das qualidades, algumas das características de Maria. Tá? Então, relembrando, ela era virgem, lembrando que nós comentamos que essa virgindade não é perpétua, como é ensinado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Nós vimos que ela era virgem, ela era agraciada por Deus, ela tinha Deus com ela, ou seja, ela tinha a presença de Deus, ela era bendita, ela era humilde e submissa, e ela também tinha fé. Então essas são aí algumas qualidades de Maria, mãe de Jesus. Avançando agora, vamos para o segundo tópico, que o título é A Elevada Missão de Maria. E no primeiro subtópico nós temos Deus a escolheu para ser a mãe do Salvador. Então, para nós introduzirmos esse subtópico, vamos ver o que a Bíblia nos diz lá em Lucas capítulo 1, versículos 26 a 31. Está na tela dos irmãos. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então, irmãos, nós vemos aqui de forma bastante clara que Maria, ela foi escolhida para conceber, dando à luz aí a Jesus Cristo, dando à luz ao nosso Senhor e Salvador. Agora tem um ponto interessante aqui, irmãos, é importante entender algo aí sobre o nascimento de Jesus, tá? Irmãos, vamos ver primeiro o que a Bíblia nos diz lá em Hebreus 4, versículos 14 e 15. Olha só que interessante. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Atente para isso, irmãos, mas sem pecado. E agora vamos ver Romanos 3:23 e Romanos 5:12. Tá? Então, Romanos 3:23, está na tela dos irmãos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 5:12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Puxa, irmãos, vejam só. Hebreus diz que Jesus não teve pecado. Porém, em Romanos, nós vemos aqui que todos pecaram. Pelo fato ali da descendência de Adão, toda a descendência herdar, como os irmãos sabem ali, a semente do pecado. Então fica aí uma pergunta. Como é que Jesus pode ele não ter pecado se todos os descendentes de Adão pecaram? Como que pode Hebreus dizer que Jesus não teve pecado, sendo que todos pecaram, todos os descendentes de Adão pecaram? Irmãos, a resposta ela é bem simples, porque Jesus não foi gerado por homem, mas ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. E por isso, irmãos, ele não recebeu aquela semente do pecado. Tá? José ele pode ser considerado aí praticamente um pai adotivo de Jesus. Ele não é um pai biológico de Jesus. Ou seja, Jesus ele não foi gerado por um ato sexual entre Maria e José, mas ele foi gerado, foi concebido através do Espírito Santo. Tá? E somente 2 homens na Bíblia, né, que a Bíblia diz que eles não foram concebidos através dos meios naturais de relação sexual. Foi Adão e Jesus Cristo. Tá? Então,
está aí a resposta, ou seja, o fato de Jesus não ter pecado, mesmo a Bíblia dizendo que todos pecaram, é pelo fato dele não ter essa semente do pecado de Adão, ele não ser descendente biológico de Adão, tá? Porque ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Tá? Mas enfim, finalizando esse subtópico, que Deus escolheu Maria para ser a mãe do Salvador. E entrando agora no segundo subtópico, o anúncio de que seria a mãe do Salvador. Então vamos ver o que a Bíblia nos diz agora em Lucas 1, nos versículos 30 a 35. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, irmãos, aqui praticamente nós temos aí quase que uma repetição do que foi dito no subtópico anterior. Tá? Mas vamos lá. Primeiramente, nós temos aí um anúncio que foi feito pelo anjo Gabriel a Maria de que ela era agraciada, de que ela seria mãe, de que ela conceberia, de que ela daria luz a um filho. E os versículos lidos dizem que esse filho ele reinaria eternamente, que seu reino não teria fim, que seria ali o filho de Deus. E uma vez feito esse anúncio, Maria ela ficou espantada com aquilo. E ela teve uma dúvida, ela falou, poxa, como isso é possível se eu não conheço o varão? Ou seja, ela estava perguntando como é que aquilo seria possível se ela era virgem, se ela não tinha tido relação sexual com ninguém. Então o anjo, ele respondeu que ela ia conceber pelo poder do Espírito Santo, ou seja, como nós já falamos, irmãos, ela não conceberia como naturalmente ali concebem as mulheres, mas ela conceberia pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus. E ao ouvir essa resposta do anjo, Maria ela foi submissa, ela aceitou tudo aquilo que ela tinha ouvido. E como nós já vimos anteriormente, a resposta dela está em Lucas 1,38. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então, enfim, irmãos, nós temos aqui o anúncio feito a Maria de que ela seria mãe do Filho de Deus. Nós temos aí a sua reação, a resposta do anjo, e também a resposta positiva de Maria, né, nesse subtópico que diz que é o anúncio de que ela seria mãe do Salvador. Avançando agora para o terceiro subtópico, Maria, mulher e mãe. Bom, irmãos, nós sabemos que Jesus, ele é o Filho de Deus. Porém, como nós estudamos no segundo trimestre de 2015, Jesus, ele nasceu como homem e ele teve uma infância comum, como qualquer criança normal. E por isso, ele precisou ter todos os cuidados que uma criança demanda aí de sua mãe, ou seja, ele teve que ter todos os cuidados ali da sua mãe Maria durante toda a sua infância. Então, nós vamos destacar aqui nesse terceiro subtópico alguns pontos sobre Maria, olhando ela como mãe, tá? Então, vamos lá. Então, primeiramente, como nós comentamos, Maria, ela correu riscos pelo fato de estar grávida, porque aquilo poderia ser visto ali como um adultério, uma vez que ela estava prometida a José, mas ela ainda não havia se casado. Um ponto interessante da história dela também, como mãe já, né, já tendo nascido Jesus, ela teve que fugir junto com seu esposo José. Nessa ocasião ela já estava casada com ele. Ela teve que fugir para o Egito para proteger o seu filho, para proteger Jesus Cristo, porque os irmãos sabem que Herodes ele tinha mandado matar as crianças naquela ocasião. Ou seja, ela e o seu esposo tiveram que abandonar o seu lar
em fuga ali para proteger Jesus quando ele ainda era uma criança. Um outro ponto aqui, os cuidados na infância de Jesus. Tá? Então Maria, não somente ela, né, Maria juntamente com José, eles cuidaram de Jesus durante a sua infância, incluindo nesse cuidado aí todos os preceitos, vamos dizer assim, da lei judaica. Então aqui nós vamos apresentar aí alguns exemplos desses cuidados. Né? Então, primeiramente nós temos aí a circuncisão. Os irmãos sabem que Jesus ele foi circuncidado aí ao 8º dia, como mandava a lei de Moisés. Nós temos a apresentação no templo, os irmãos sabem também que era de costume. Eles apresentaram Jesus no templo. Inclusive é por isso que as crianças elas são apresentadas nos templos até os dias de hoje. Os irmãos sabem que nós não batizamos crianças pequenas, nós não batizamos bebês, mas esses bebês eles são apresentados no templo como foi com Jesus, que ainda bebê ele também foi apresentado. E mais que nós temos aqui na tela, comparecimento nas festas judaicas. Aí nós temos um exemplo simples disso, né, um exemplo bastante conhecido. Os irmãos sabem que todos os anos José e Maria eles iam para Jerusalém, né, para celebrar a festa de Páscoa, e obviamente Jesus ia com eles. Né? Inclusive foi numa dessas ocasiões, numa dessas idas para Jerusalém na Páscoa, em que Jesus ele pregou no templo lá com 12 anos de idade, conforme nós vemos lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, lá no capítulo 2. Enfim, e temos também as demais atribuições de qualquer mãe, alimentar o filho, cuidar dele quando ele está doente, dar banho, enfim, todos os cuidados que uma mãe tem com o filho, com certeza Maria, ela teve para com Jesus, como mãe dele, ela teve esses cuidados também, ela teve essas atribuições, ela desempenhou bem esse papel. E além disso, Maria ela viu a morte de Jesus também. E os irmãos sabem que se trata de algo extremamente doloroso para qualquer mãe ver aí o seu filho morrer, principalmente da forma com que morreu Jesus, crucificado, enfim. Então nós vemos que Maria, como mãe, ela cumpriu aí todas as obrigações de uma mãe para com seu filho Jesus, no que se refere aos cuidados, à proteção, enfim, etc. Bom, avançando agora para o terceiro tópico, o seu papel no plano da salvação. E no primeiro subtópico, Maria deu à luz a semente da mulher. Bom, vamos ver o que a Bíblia nos diz lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Bom, os irmãos sabem, conforme nós já estudamos em outro trimestre, que essa passagem de Gênesis 3,15, ela é chamada de proto-evangelho. Irmãos, proto significa primeiro, proto significa que vem antes, que é anterior. Então, proto-evangelho significa primeiro evangelho. Ou seja, Gênesis 3,15 é o primeiro anúncio do evangelho, feito ali pelo próprio Deus no Jardim do Éden, falando sobre a redenção que aconteceria ali através de Jesus Cristo para salvar a humanidade. Mas enfim, Jesus, ele é essa semente da mulher que iria ferir ali a cabeça da serpente. E Maria foi quem deu à luz a Jesus Cristo, como nós vimos. Então nós podemos concluir que Maria deu à luz a semente da mulher, que é citada no proto-evangelho, lá de Gênesis 3,15. Tá? Então por isso do subtítulo, Maria deu à luz a semente da mulher. Ou seja, o comentarista está fazendo uma referência, está fazendo uma alusão a Gênesis 3,15, está fazendo uma referência ao proto-evangelho. Avançando agora para o segundo subtópico, Maria não é redentora. Irmãos, a partir de agora nós vamos falar de uma série de pontos que são defendidos pela Igreja Católica e pontos esses que não se sustentam se nós meditarmos nas Sagradas Escrituras. E aí então alguns podem se perguntar, mas
se são dogmas ou se são crenças aí que não se sustentam na Bíblia, então por que elas existem se a Igreja Católica, por exemplo, ela diz que segue a Bíblia? Irmãos, isso se deve basicamente a dois fatores. Primeiro, existem pontos defendidos por eles que se baseiam em algumas passagens bíblicas, mas que foram interpretadas de forma errada, ou seja, foram interpretadas fora de contexto. E além disso, um segundo motivo também é que a Igreja Católica ela se baseia na Bíblia, mas não somente na Bíblia, ela se baseia na Bíblia e também na tradição. Só que quando existe algum conflito entre elas, ou seja, quando a tradição diz uma coisa e a Bíblia diz outra, então eles ficam com o que diz a tradição e não com o que diz a Bíblia Sagrada. Tá? Mas muito bem, voltando aí ao subtópico, Maria não é redentora. Então a pergunta direta aqui, irmãos, sobre esse subtópico. Maria, ela é redentora? Irmãos, antes de responder essa pergunta, é importante nós entendermos bem, de forma muito clara, o que significa ser um redentor. Então vamos lá, redentor é o mesmo que salvador. Então, irmãos, em outras palavras, dizer que Maria é redentora é o mesmo que dizer que Maria ela é salvadora. Então agora nós podemos responder a pergunta: Maria é redentora? Irmãos, a resposta é não. Maria não é redentora. Maria não é salvadora. Maria não é redentora, isso porque, primeiro, ela também precisa de um salvador, ela também necessitou de um salvador. Olha lá o que diz Lucas 1, 46 e 47. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então ela também precisou de um Salvador. Se ela fosse Salvador, ela não precisaria de um Salvador. Ela mesmo poderia se salvar. E segundo, como assim todos nós sabemos, somente Jesus Cristo pode salvar. Onde é que está isso na Bíblia, irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Olha só o que nos diz a palavra do Senhor. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aqui está muito claro que somente Jesus Cristo pode salvar. Então nós vemos aqui claramente que Maria, ela não é redentora, ela não é salvadora, ela não tem condições de ter esse predicado, de assumir isso. Isso somente Jesus Cristo fez. De forma única, de forma suficiente, inclusive. Avançando então, entrando no terceiro subtópico, Maria não é mediadora. Irmãos, alguns membros da Igreja Católica, eles dizem que não é verdade que os católicos consideram Maria como mediadora. Eles falam, não, a gente não considera ela como mediadora. Mas vejam só o que diz a doutrina católica, conforme ali o concílio da Igreja Católica, Concílio Vaticano II. Olha só o que diz. Por isso a Virgem, abre aspas, né? Por isso a Virgem é invocada na Igreja com os títulos de advogada, auxiliadora, socorro, medianeira. Irmãos, reparem que, dentre outras coisas, Maria é considerada como medianeira. Irmãos, medianeiro é o mesmo que mediador. E mediador é o mesmo que intermediário. Então, novamente, nós temos aí uma pergunta. Maria, ela é mediadora? Irmãos, a resposta também é direta. Não. Agora, por que ela não é mediadora? Olha só o que a Bíblia nos diz em 1 Timóteo 2, 5, versículo muito conhecido. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E não somente aqui, podemos mencionar também João 14, 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele diz que ele é o caminho, no singular, não tem outro. Ou seja, Maria não é e nunca foi mediadora. Então vem aqui uma outra pergunta. Maria não seria, então, intercessora, como dizem muitos? Muitos falam, não, ela não é mediadora, ela é intercessora, ela intercede por nós, como alguns dizem. A resposta também é não, meus irmãos.
E por que não? Ou seja, por que ela não é intercessora? A resposta é simples, irmãos. Ela não está mais viva entre nós. Está na tela dos irmãos, olha só, ela está aguardando, junto com os demais salvos que morreram, a vinda de Jesus para buscar a igreja. Tá? Agora, irmãos, cabe aqui comentar um pouco sobre essa questão da intercessão. Isso aqui também gera um pouco de confusão na cabeça das pessoas. Se nós formos considerar de forma muito direta, todos nós somos intercessores. Obviamente que não somos intercessores no que se refere à salvação, tá? Mas nós somos intercessores quando nós oramos por outras pessoas, quando nós temos alguém que a gente ora por eles, que eles estão passando por momentos difíceis e nós dobramos o nosso joelho orando por essas pessoas, nós estamos intercedendo por elas. Ou seja, orar pelos outros é uma intercessão. Agora, Maria, ela não é intercessora, pelo simples fato de que ela não está nem entre nós mais. Ela não está mais entre os vivos. Né? Conforme a resposta aí que nós vimos. E quem já morreu não pode interceder por mais ninguém. Não existe isso. Uma outra afirmação que a Igreja Católica faz é que Maria ela foi assunta ao céu, ela foi levada diretamente ali para o céu, em corpo e alma, enfim. Isso também não é verdade. A Bíblia Sagrada ela não dá nenhum tipo de respaldo para essa doutrina. Tá? Então cabe aqui a mesma afirmação que nós já fizemos. Ela está aguardando, junto com os demais salvos que morreram, a vinda de Jesus para buscar a sua igreja. Avançando, Maria não tem autoridade suprema, como também ensina a Igreja Católica, dizendo que ela tem uma autoridade suprema, diz que ela é rainha dos céus, enfim. Irmãos, só existe uma autoridade suprema, conforme Mateus, melhor dizendo, 28:18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, todo o poder foi dado a ele, a Jesus de Nazaré. E o argumento mais usado, né, que alguns membros da Igreja Católica usam, comentário que eles fazem, mas se a mãe manda, o filho obedece. Irmãos, isso não é verdade. Jesus ele não se sujeita a ninguém, nem vivo, nem aos vivos, nem aos mortos. Por quê? Porque todo o poder lhe foi dado. Então a gente tem que entender, nós não estamos aqui falando para desmerecer Maria, não estamos falando mal de Maria, mas pelo contrário, ela é bem-aventurada, ela é agraciada, ela tem um papel muito importante. Mas nós não podemos exceder aquilo que realmente ela é, a quem ela realmente é. Tá? Então vamos avançar. Outro ponto, Maria não é mãe de Deus. Outra afirmação aí, que é baseada em um entendimento errôneo por parte da Igreja Católica, é que Maria é a mãe de Deus. E a justificativa que é dada é que se a Bíblia diz que Jesus é Deus, então Maria, como mãe de Jesus, Maria também é mãe de Deus. Isso também, irmãos, não se sustenta. Primeiro, porque Maria é a mãe de Jesus em sua humanidade e não na sua divindade. Ou seja, uma criatura não pode ser mãe de um criador. Deus ele é eterno. Deus ele sempre existiu. Ele não dependeu de nada nem de ninguém para existir. Então, aqui nós vemos que não tem fundamento dizer que Maria ela é mãe de Deus. Um outro ensinamento, um outro erro que é ensinado sobre Maria é referente à doutrina da chamada Imaculada Conceição de Maria. O que é a Imaculada Conceição de Maria? É uma doutrina que é dita, que afirma que Maria ela não teve pecado. Trata-se aí de mais um erro. Por quê? Nós vimos lá em Romanos 3:23, nós vimos em Romanos 5:12 também que todos pecaram. Todos pecaram. E Maria está incluída. Outra coisa, Maria, se for olhar lá no capítulo 2 de Lucas, de 22 a 24, ela também oferecia ofertas pelo pecado. Se ela não tivesse pecado, ela não precisaria oferecer ofertas. E como nós também já vimos, ela também necessitava de um Salvador. Se ela não tivesse pecado, ela não necessitaria de um Salvador. Enfim, essas são aí
algumas afirmações com as suas refutações em relação a Maria, tá? Mas fechando esse tópico, Maria ela não é mediadora. Bem, vamos então agora à nossa conclusão. Maria merece todo o respeito por ter sido escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Porém, deve-se diferenciar respeito de adoração ou idolatria. Que sua humildade e submissão sejam exemplos para todos os cristãos da atualidade. Irmãos, muitos líderes católicos, eles dizem que eles não adoram, que eles não se prostram, que eles não idolatram Maria, mas que eles apenas veneram Maria, que eles adoram somente a Jesus. Bom, primeiramente, venerar é sinônimo de adorar, mas independente, irmãos, dos termos ou das palavras utilizadas, a idolatria, ela existe sim, infelizmente. Os irmãos, se vierem observar, as pessoas que, por exemplo, vão até a cidade de Aparecida do Norte, elas não se prostram ali de joelhos para Jesus. E todos sabem disso. Né? Mas, enfim, não estamos criticando as pessoas, estamos falando aqui sobre doutrina, sobre ensinamento bíblico e sobre erros que são cometidos muitas das vezes por desconhecimento da verdade absoluta, que é a Bíblia Sagrada. Tá? Bom, mas de qualquer forma, nós temos que entender que Maria, como nós já comentamos, ela teve um papel muito importante. Ela foi agraciada, ela foi bem-aventurada, ela deve ser, e por isso ela deve ser respeitada por todos. Tá? Isso significa, irmãos, que qualquer cristão que fala mal de Maria, ele está agindo de forma errada. Ele está cometendo um erro, ele não pode fazer isso. E enfim, que nós possamos aprender aí, como foi lido, a sermos humildes, a sermos submissos para com Deus, da mesma maneira que Maria o foi. Enfim, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.